Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FUCast Conectando Negócios, o podcast da FUCAP. Eu, Everson Mercedes, e hoje, para realmente embarcar em um bate-papo literalmente de viagem, estamos recebendo uma pessoa aqui, mas antes vou dividir esse bate-papo com Lívia Cane, professora aqui da FUCAP, doutora em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense. Lívia, muito obrigado por dividir aqui essa mesa, esse bate-papo tão agradável que vai ser. Eu que agradeço, eu estou muito feliz com o convite, espero que seja o primeiro de muitos. Lívia, para realmente falar de viagem e falar de um assunto tão sério, que acontece tanto, veio um cara especialista, Gabriel Zanetti, ele, o cérebro por trás da Liberfly, está redefinindo o mundo das viagens como CEO e fundador da primeira startup da América Latina a solucionar problemas de viagens com mais de 100 mil clientes. Sua expertise em direito e especializações em negócios digitais, gestão estratégica e liderança o tornaram uma força imparável fora do escritório. Ele é um mentor entusiasmado, guiando a próxima geração de empreendedores. Gabriel, muito obrigado, viu? Não, eu que agradeço pelo convite, é um prazer enorme aqui estar falando um pouco da Liberfly, um pouco do meu trabalho, um pouco da minha trajetória e tô torcendo que o bate-papo seja muito proveitoso para todos vocês e para quem está assistindo a gente. E com certeza será, né? Sim, porque eu sou cliente Liberfly. Tá vendo? E descobrimos isso aqui agora, tá vendo? Eu sou cliente Liberfly e indico a Liberfly para parentes e amigos. Não, e fala, tá vendo? Aproveita e vende o jabá, cara. Quem indica a Liberfly ganha o quê, Olívia? R$150 no Pix. R$150. É isso aí. Informação boa precisa ser divulgada. Exatamente. É isso. Então, para começar aqui o nosso bate-papo, né, realmente, quando nós falamos de viagem, né, principalmente viagem aérea, vem uma preocupação muito grande, né, cara? Às vezes acontece cancelamento de voo, às vezes acontece problemas de voo, e muitas das vezes, né, nós, consumidores ali, a gente não sabe o que fazer, né? Então, como e o porquê que surgiu a Liberfly no meio disso tudo, Gabriel? Não, certo. Eu acho que a Liberfly ela surgiu por conta de alguns motivos, né? O primeiro eu diria que era a falta de identidade com o direito tradicional na faculdade. Durante 5 anos de faculdade, eu estagiei em todos os períodos, em escritórios de advocacia, setores públicos e tudo mais. Em nenhum deles eu tinha me identificado assim genuinamente. Então, eu queria empreender. Não sabia ainda qual era o caminho. E em um dos escritórios eu tive uma experiência de ver como que aconteciam tantos problemas de voo e problemas de consumidor do modo geral. Então isso era meio que uma pulga que ficava ali atrás da orelha para saber assim, olha, acho que aqui tem uma oportunidade. Então você via algumas grandes empresas de companhias aéreas, de telefonia, de planos de saúde, com um número enorme de litígios e você tinha uma resolução que era ineficaz. Então eu enxerguei ali uma certa dor. Passei por um problema de voo, vi o quanto era complicado para você conseguir resolver, tentei ligar também na época para a Latam para tentar buscar uma solução administrativa, paga minha passagem e tudo mais, e foi complicado pra caramba. Aí em conversa com um dos meus sócios fundadores ali, eu falei, cara, o que você acha da gente tentar montar uma empresa aqui no Brasil para apoiar e ajudar os passageiros com problemas de voo? Nós íamos nas páginas das redes sociais das grandes companhias aéreas, aí você via um post assim da Torre Eiffel, toda bonita, com 1000 comentários, aí quando você abria os comentários, era o povo reclamando de mala, de voo cancelado, de voo atrasado. Eu falei, opa, peraí, tem de fato uma dor aqui e a gente tem oportunidade para criar algo bem legal aqui nesse mercado. E a gente está falando do universo startups, né? Que é o quadro, inclusive, desse episódio, né? Estamos falando de startup, empreendedorismo. Liberfly surgiu quando? Que ano? Liberfly surgiu no final de 2016. 2016, e meio a isso tudo, aí depois vem a pandemia. Como é que foi realmente o início ali da Liberfly, falando em relação à tecnologia? E aí entra uma situação bem interessante, que é justamente ligar aqui o direito com tecnologia, porque normalmente a startup tem essa base tecnológica, né? O direito com aquela vontade de empreender e a tecnologia, né? Como é que foi envolver esses 3 pilares aí? Eu acho que, inicialmente, o pilar da tecnologia foi porque
tanto eu, César, Juliano e o Ari, todos gostam muito de tecnologia e gostam muito de viajar. Então foram 2 gostos pessoais associados à formação de todo mundo que era direito. Então surgiu uma dúvida, como que eu faço para envolver a minha formação, para não perder também os cursos, né, o tempo dos 5 anos de curso da faculdade, algo que tenha a ver mais comigo, né? Então surgiu a Liberfly, até no momento que se falava pouco em low-tech, em legal-tech. Low-tech. Low-tech, Legal tech. São poucas no Brasil. Hoje São eu estava poucas. fazendo um levantamento, não chegam a 200 no Brasil, startups jurídicas. É mesmo? O número é muito baixo. Exatamente. E você tem poucos fundos ainda de venture capital que buscam soluções ligadas à justiça, né? Porque eles falam até que tem uma diferença. Tem as low-techs que funcionam mais para apoiar o acesso à justiça, de certa forma, então está apoiando mais o público. Aí tem as legal techs, elas acabam apoiando mais os serviços jurídicos, que é você conseguir acelerar a sua produtividade no escritório de advocacia, conseguir fazer uma jurimetria, que é análise estatística das jurisprudências de uma forma legal. Então tem essas 2 diferenças. Aí teve a Liberfly, nós nos deparamos, né, com milhões de casos, né, e pensamos, poxa, vamos levar isso para a mídia. E confesso que no início foi bem difícil, porque nós sabíamos da tese que era passível de uma indenização, de um dano, mas nós não entendíamos nada de plano de negócios, não entendíamos nada de marketing digital, não entendíamos nada de gestão de pessoas. Foi assim, um susto, tanto que no dia que nós decidimos começar, ligamos para alguns amigos, aí o César, meu sócio, ele vendeu o carro dele, colocou 10 mil reais pra gente começar a startup na varanda da casa dele. Startupeiro mesmo. Bem startupeiro raiz. Só que nós fomos aprendendo no meio do caminho, né? Tinha aquela doce ilusão de ser a primeira, que muita gente pensa que ser a primeira é positivo, mas não é. Porque você acaba puxando ao mercado e você meio que vira a mira de todo mundo. Tanto que nós somos mira da OAB, nós somos mira de outras concorrentes. Não tinha muitas pessoas ou empresas pra gente se espelhar para conseguir melhorar o nosso trabalho, né? Mas foi um mix disso tudo. É o acesso fácil à informação, né? Eu acho que isso vai um pouco da tecnologia pela parte do cliente. E na Liberfly a gente busca muito utilizar a tecnologia nos processos internos, de comunicar o cliente com o sistema financeiro, de comunicar com o entendimento daquele caso, de entender se aquele caso ele é passível ou não. Hoje a Liberfly já tem uma tecnologia dentro que eu consigo analisar a possível performance daquela reclamação no decorrer do tempo antes mesmo do caso ser ajuizado. Porque eu olho algumas características, por exemplo, qual que foi o estado que aconteceu naquele problema de voo, qual é a companhia aérea, por quantas horas, né, aquele passageiro teve a sua viagem interrompida. Então, de acordo com vários indicadores que nós analisamos, nós já conseguimos ter uma noção. Por exemplo, tal ativo tem uma possibilidade de ganho de 86% com ticket médio de X reais. Então é mais para trazer informação, analisar a informação e utilizá-la ao nosso favor. Isso é jurimetria pura, né? Jurimetria pura. Jurimetria é uma área do direito Por muito favor, nova. explique pra que não é, fala. Porque assim, acho que a formação que o Gabriel teve no direito é uma formação muito similar à minha, Everson, que é uma formação muito engessada e a mesma formação que é feita no Brasil desde quando os cursos de direito chegaram aqui lá no século XIX. Então, a jurimetria ela é muito inovadora e ela vem mostrando para os profissionais do direito, os operadores jurídicos, né, assim que a gente aprende, né, Gabriel? Como que a gente pode fazer métricas e entender, por exemplo, o pagamento de indenizações, como que isso vai se dar. E aí, eu acho que seria legal, até gostaria de compartilhar aqui a minha experiência como cliente da Liberfly, Legal. como foi que eu conheci, para até o público de casa entender como que se dá o trabalho deles e como é legal. Legal em todos os sentidos, tá? Legal juridicamente falando e legal no sentido de ser interessante e muito positivo, né? Porque no direito você fala legal da legalidade mesmo. Exatamente. O que aconteceu? Eu e o meu esposo fomos passar um final de semana no Rio, um fim de semana romântico, né? Mas porque não tem nada melhor para um casal do que viajar. Com certeza. Fomos passar um final de semana no Rio e o nosso voo foi cancelado. Cancelado não, houve uma alteração de horários. Essas alterações de horário fez com que a gente perdesse basicamente metade da viagem. Seria um final de semana, poucos dias. A gente ia ficar 3 dias, basicamente, acabou que ficamos 1,5, por conta dessas alterações das passagens.
E aí, como nós somos professores, né? Então a gente não teria um outro final de semana disponível, porque era final de ano e era passagens promocionais, enfim. E aí, passou a viagem. Na semana seguinte, eu estava lendo os jornais locais e uma notinha sobre a Liberfly. Olha. Eu nunca tinha ouvido falar da Liberfly, nunca. E aí, professora, curiosa, eu vou pesquisar esse negócio. Comecei a pesquisar, fui lá no Reclame Aqui, né? Como boa consumidora que sou, não tinha nada. Aí, entrei em contato e aí a atendente rapidamente falou, olha, você precisa fazer um relato do que aconteceu. Me explique o que aconteceu. Ela não me pediu ainda provas, né? Que eu enviasse algumas provas. Eu fiz o relato, ela falou, ok, agora você vai me mandar as provas. E eu mandei, assim. Só que, sabe quando você manda as coisas de forma muito despretensiosa? Em menos de 48 horas, a minha ação foi aceita e o Pix estava na minha conta. E aí eu lembro que o meu esposo falou assim, caiu esse valor na minha conta. Quem depositou isso? Eu falei, eu acho que é o pessoal da Liberfly. E aí a gente foi verificar e realmente tinha sido. Então, assim, foi de uma rapidez... Porque, para quem é do direito, não está acostumado com rapidez. Exato. Rapidez não existe no mundo jurídico. Chega a ser até utópico, né? Exatamente. Rapidez. Mas como é que funciona? Pô, em 48 horas Bom, não sou técnico como eles não, né? Mas 48 horas vocês dão entrada e já tem o resultado daquela ação? Como é que funciona isso? Não, como é que funciona? A Liberfly, ela avalia, né, o caso de um passageiro como uma expectativa de direito, se a gente for explicar numa forma um pouco mais técnica. Então, a partir do momento que eu entendi que aquele caso tem altas possibilidades de ganho, eu pego e ofereço um valor para adquirir o direito para a Liberfly. Então, ocorre um contrato de cessão de expectativa do direito. Então, nós pagamos, no caso de aéreo, um valor de até R$1.000, o passageiro, o consumidor, já tem acesso a essa compensação e depois nós assumimos o caso, que aí vai depender a sua finalização de acordo com cada justiça, de cada estado, cada cidade. Basicamente, nós compramos o risco. Se lá na frente nós perdemos o caso, não tem problema, nós já indenizamos o cliente. Agora, caso a gente ganhe um valor superior também, é aí que está o ganho da Liberfly, o bônus da Liberfly. Isso, basicamente, é muito comum no mercado de precatórios judiciais. É muito comum no mercado de ações trabalhistas, ao qual são valores assim, vultuosos, né, de indenizações ou pagamentos. Você faz um deságio em cima do valor para possibilitar o recebimento a tempo curto. E a outra facilidade é que, no modo tradicional, que também é legal, que também super funciona, hoje a gente tem uma relação ao qual, a época antiga, você procurava um advogado, ia até no escritório para levar a documentação, participar de uma audiência, aí a companhia aérea recorre. Você tem estados aqui no Brasil que um caso, que é considerado até o da Liberfly, de pequenas causas, assim, que chega a demorar 3 anos, 4 anos para finalizar. Não é tão comum você ter estados muito rápidos. Então a pessoa pensa, poxa, será que eu vou ficar esse tempo todo esperando para ter a chance de ganhar uma indenização, ou melhor, já aceitar um dinheiro agora, ter um pouco de liquidez e às vezes até usar esse dinheiro para poder viajar de novo, sabe? Exato. E não só isso, né, Gabriel? Eu acho que esse desgaste que o consumidor deixa de ter que procurar o poder judiciário, de ter que ir lá procurar um advogado. Então, isso tudo gera um desgaste que muitas vezes a pessoa fala assim, quer saber? Larga para lá, não vou mexer com isso não, tenho outras coisas para me preocupar. E aí, pelo celular, pelo computador, eu tive um atendimento muito rápido, muito facilitado e o meu problema foi resolvido, né? A minha indenização foi paga e eu me senti, de alguma forma, ressarcida por aquele prejuízo que eu tive. Eu acho que essa é a facilidade. E é claro que, às vezes as pessoas falam assim, só pensa no dinheiro, só pensa no dinheiro. Sim, ele tem um negócio dele, eu enquanto consumidora, e eu acho que esse é o momento, novos nichos vão se abrir para que essas empresas que prestam serviços, que vendem produtos, melhorem a qualidade dos seus produtos, dos seus serviços, para que a gente não chegue a esse ponto. É claro que situações acontecem, eventualidades acontecem, mas o volume é muito grande e são coisas que são muito evitáveis, né? Exatamente. Até hoje, financeiramente não era válido para as companhias aéreas investirem em experiência do cliente, investirem em bom atendimento, investir numa boa logística de bagagens, de passageiros. Então é uma situação. Tem até quem critique o modelo de negócio da Liberfly. Mas hoje a gente existe
Porque existem grandes empresas que falham o tempo todo, né? E na parte do consumidor, antes a gente até pensava, será que o que move esse consumidor que teve problema de voo é o dinheiro, que é até os R$1.000 rápido, é o senso de justiça? E a gente percebe que é até um mix. Porque a pessoa pensa, beleza, eu recebi os R$1.000, talvez eu não vou receber tanto que eu poderia receber lá na frente, mas de certa forma eu recebi e a companhia aérea pagou por isso. Então o meu final de semana que eu perdi no Rio de Janeiro, ela pagou por isso porque você teve a sua expectativa totalmente frustrada. Isso aí. Esse foi o sentimento. De alguma forma, eu fui ressarcida. Lógico que se eu tivesse ido buscar diretamente no judiciário, talvez eu tivesse conseguido um valor maior. Talvez. Não há uma certeza, como você mesmo disse. Porque não há certeza de nada no judiciário. Mas a dor de cabeça que eu iria ter em ter que participar de uma audiência, em ter que depois apresentar recurso, esse tipo de coisa, acabou. Eu resolvi o meu problema. Eu me senti... como se a justiça tivesse sido feita. Muito legal. E aí pronto, resolvido. Vamos para um próximo final de semana, vamos comprar uma passagem e espero não ter problemas novamente. Torço para você não ter problema, mas se tiver, já sabe quem procurar. Tá certo. Agora sim, vou perguntar para os dois, já que os dois são, né, da área. Qual é a diferença, né? Vocês, na verdade, vocês veem uma evolução, né, como uma empresa da Liberfly, trazendo um pouco o direito, eu não sei se é isso, mas simplificando para o consumidor o direito, né, de ter ali, né, ter seus R$1.000, por exemplo, rapidamente. Vocês veem isso como uma evolução da área do direito? Certeza que sim. A advocacia, né, e o direito, de modo geral, foi uma área que ficou engessada por muito tempo, uma área muito tradicionalista, né? Nós víamos alguns meses atrás, na época da pandemia, escritórios de advocacia, por exemplo, recebendo processos administrativos por conta da logo do escritório numa máscara. Isso era taxado como uma publicidade abusiva. Então, assim, é uma evolução. A gente tem até o orgulho de dizer que quando a Liberfly começou, existia meio que um buraco até na legislação, se pode, se não pode, entendeu? E foi aí que a Liberfly surgiu, começaram a surgir outras empresas relacionadas à tecnologia e, de certa forma, nós acreditamos que até conseguimos ajudar a liberação até da propaganda para advogados, Google Ads e links patrocinados. Então, assim... a advocacia vai evoluir, o direito ele vai evoluir e não tem para onde correr. Quer dizer que a advocacia antiga, tradicional, vai morrer? No meu ponto de vista, não. Até porque você tem perfis e gerações diferentes. Tem quem prefira resolver o seu caso indo até um escritório de advocacia, uma coisa presencial. Agora tem a pessoa que não tem tempo e quer resolver tudo online. No final, há espaço para todo mundo. Agora, o que não há espaço é para você não entender que existe uma possível evolução. Perfeito, maravilha. E você, Lívia, o que você acha? Eu acho que o direito tem que acompanhar as novas tecnologias, essa nova sociedade que vem surgindo. Não tem como a gente achar que aquela advocacia feita há 30 anos ela vai se manter ad eterno. Não, os próprios cursos de direito também precisam inovar, trazer nas suas estruturas curriculares essas questões de inovação no mundo jurídico, as lautechs, a jurimetria. Não adianta a gente achar que ler livros antigos vai nos trazer todas as respostas. É claro que aquilo que é tradicional, aquilo que está ali muito substanciado... uma base, né? Isso, uma base, aquilo que é mais principiológico, né? Falando bem juridiquês, isso vai se manter. Agora, a gente precisa sempre olhar para frente. Eu acho que o direito precisa acompanhar... E essas lautechs, elas vieram para ficar. Nós ainda temos poucas no Brasil, mas será que se a gente voltar a conversar daqui a 5 anos, quantas terão? Tomara que tenham muitas. Exato. Quando eu trouxe, eu até já havia comentado com o Gabriel, que eu trouxe o caso da Liberfly para discutirmos em sala de aula aqui na UFCAP. E aí eu falei com os alunos, olha, ele achou uma dor no mercado, ele encontrou um nicho. Qual será o nicho? E aí a cabeça dos alunos, eles começaram a ferver ali, eles começaram a pensar, o que eu posso... Aí eles começaram, professora, passagem de ônibus intermunicipal e interestadual. Eu falei, eles não trabalham. Aí eles já começaram a notar. Começamos essa semana. Fala a novidade. Então começaram? Então começamos a Liberfly por conta até dos nossos consumidores
resolvemos ampliar a gama de serviços ofertados e agora nós não trabalhamos apenas com problemas de voo, mas sim problemas de voo, problemas de hospedagem, problemas com locação de carros e problemas com viagens de ônibus. Agora apoiando o passageiro, tentativa de aproveitar o passageiro em toda possível relação ruim que ele tenha na cadeia de uma viagem como um todo. Interessante, ó, bom saber aí, ó. Maravilha, tá vendo, né, pessoal? E agora você comentando, o Gabriel, mais ou menos a estratégia ali, né, um pouco do negócio, eu entendi por que o seu sócio, né, teve que desfazer dos 10 mil, do carro por causa dos 10 mil reais. Na verdade, um negócio desse, né, uma startup dessa, ela precisa de fato ter um caixa justamente para antecipar isso ao consumidor, né? Isso foi um desafio no começo? Você fala a parte de conseguir reserva de Exatamente, capital? o fluxo de caixa ali para que dúvidas. você pudesse entregar, porque, poxa, se você fala de 3 anos, vamos colocar ali 1 ano e meio, 2 anos, né? É um fluxo de caixa ali bem longo, né? Que você precisa. Isso foi um desafio. Exato. Até hoje eu diria que é um dos principais desafios, né? Porque quando a Liberfly ela começou lá em 2016, nós não trabalhávamos ainda com a parte de cessão de direito, né? Nós não comprávamos ativo. Começamos no modelo que a gente chama hoje de modelo tradicional, ao qual nós ficávamos com 30% desse resultado ao final. Só que na prática, a única diferença que tinha para o consumidor era o acesso de forma digital, mas isso se assemelhava muito a uma advocacia tradicional. E até alguns problemas que nós tivemos no meio do caminho, com a própria OAB. Chegamos a ter processos contra a Liberfly na OAB, que hoje todos estão encerrados e tudo mais, que aí passamos a fazer a compra do direito. Inicialmente a gente começou a comprar com caixa próprio. Só que para poder aguentar essa curva aí do fluxo de caixa era muito complicado e é até hoje. Tanto que um modelo de negócio igual a Liberfly se assemelha muito até a um outro denominador que eles falam que é do litigation finance, que você precisa injeção de capital o tempo todo e você olha para uma ação judicial como se fosse uma ação financeira. Exatamente. De certa forma. Então você investe nessa ação financeira jurídica e você ganha dinheiro com ela através do tempo. E isso hoje em dia começou a puxar muitos investidores institucionais. É um mercado, por exemplo, fortíssimo em Londres. Então, hoje em São Paulo, que seria aí o nosso berço assim, do empreendedorismo no Brasil, não para sempre, porque o Espírito Santo está crescendo. Isso aí! Isso aí! Tem muita gente interessada, então você depende do investimento, seja através de um FDIC, seja através de um investidor anjo, aí depende da categoria que você vai escolher, mas assim, graças a Deus tem investidor hoje no mercado com apetite para investir. Sem investidor não daria, a não ser que a Liberfly travasse o seu crescimento, para esperar o fluxo condensar e tudo mais, mas a nossa ideia, a gente quer crescer o mais rápido possível, mais e mais e mais, e ajudar quanto mais pessoas for possível. E está ajudando, né? São 30 mil já atendidos, né? É um númerozinho até superior já, eu acho que a gente já chegou na fase aí de uns 60 mil. 60 mil. Porque nós crescemos muito nos últimos 2 anos, e isso foram casos solucionados. Agora, se formos levar em conta a quantidade de pessoas que já teve acesso à informação, isso é muito positivo. Isso é até uma reflexão que eu gosto de fazer, porque quando a Liberfly surgiu, teve quem criticou e falou: nossa, vocês estão roubando o mercado dos advogados. Só que se nós formos analisar, a gente faz o bem também para eles. Por quê? Eu estou dando acesso à informação, eu chutaria que nos últimos 5 anos, por exemplo, de Liberfly, basicamente mais de 10 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas tiveram acesso para entender minimamente o seu direito em uma relação de viagem. E essas 20 milhões de pessoas não buscaram a Liberfly. Elas entenderam o seu direito para buscarem os advogados, para buscarem amigos, para buscarem um juizado especial. Então, assim, fomentou um pouco do mercado, além do que os advogados estão presentes em toda a nossa cadeia, né, de contratações de escritórios e tudo mais. O que você acredita que fez com que a Liberfly crescesse tanto em 2 anos? Eu acredito que a Liberfly cresceu bastante 2 anos, primeiro por conta do espírito do time da Liberfly. Assim, quando nós buscamos, tem muitas pessoas do direito, então
De certa forma, nós gostamos daquelas pessoas com ímpeto revolucionário, de lutar contra o status quo, de ir para cima, de não ter medo. Então, hoje eu diria que a Liberfly, mais do que uma ideia muito legal, que eu sou apaixonado pela minha empresa, é o time da Liberfly. Eu tenho um time muito bom. De quantas pessoas hoje? Hoje nós estamos com 42 pessoas no time. Olha só. E tudo é interno, tá? Exceto a parte jurídica, que são vários escritórios contratados pelo Brasil. Mas hoje na Liberfly eu tenho equipe de marketing, de experiência do cliente, time de vendas, time de tecnologia, time de recursos humanos, time de dados. É até legal que a galera que chega do direito para começar a trabalhar na Liberfly acaba tomando um susto, né? Porque Cultura diferente. Muito diferente, porque você, imagina, você formado em direito ou formando em direito, aí você chega num ambiente de trabalho com as mesas todas muito próximas, igual aqui no ambiente da FUCAP. Então você tem uma pessoa que hoje de manhã estava escutando na faculdade, por exemplo, sobre direito civil, e à tarde ele está escutando uma galera falando de estratégia de marketing para conseguir esse cliente, ou uma tecnologia para atender melhor esse cliente. É muito legal a experiência. Legal, legal. E é aquela cultura que realmente faz o negócio... sem dúvidas. Eu acho que isso é importante para qualquer tipo de negócio, empresa, escritório. É a cultura do time, a cultura da empresa que faz de fato mover. Até porque na pandemia, a Liberfly tem concorrentes. Na pandemia, algumas concorrentes ficaram pelo meio do caminho. Não conseguiram seguir, porque foram mais de 2 anos com a justiça mais morosa ainda. Os casos não eram todos aplicáveis, porque as companhias aéreas tiveram uma série de benefícios durante esse período. E eu digo que a Liberfly sobreviveu esse tempo por conta de uma cultura forte. Mudando o time, eu diria que foi até um MBA da vida, que hoje a gente trabalha muito melhor do que antigamente, porque nos tirou da zona de conforto. Legal. Quando nós falamos aí de as pessoas se preocuparem mais em ter aquilo que ela tem realmente direito, né? Como, por exemplo, poxa, meu voo foi atrasado, foi cancelado, eu quero meu direito. Não sei se é pressentimento meu, mas eu acho que isso no Brasil está se tornando um pouco mais forte, né? As pessoas estão... quando a gente pega fora, Estados Unidos principalmente, isso já tem forte, né? As pessoas ali, tudo já olha e fala, poxa, não, eu tenho direito a isso, eu vou atrás do meu direito. Sim. Aqui no Brasil, eu tenho sentido que, principalmente depois, aí, nos últimos 5 anos, vamos colocar, isso cresceu. As pessoas estão realmente indo atrás daquilo que é de direito, né? Poxa, tive um problema com o meu voo, eu vou buscar o que eu tenho de direito. Isso foi um ponto favorável para o negócio, né, da Liberfly. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta e aí, Lívia, queria que você me ajudasse a essa resposta. Como que as pessoas podem ter mais acesso, agora que estão preocupadas realmente, né, com o direito, a conhecer um direito mais simples? Né? Porque, poxa, para muitos, vamos pegar aí quem não tem direito, não tem acesso à informação. Aqui a gente está falando, a gente está passando bastante informação qualificada, mas eu não sei quantas pessoas vão ouvir isso aqui. Né? Sim. E quando nós falamos daquelas pessoas que não têm acesso a essas informações, muitos estão perdendo ali, né? Como tornar, né, o direito, aí Gabriel, Lívia, que vocês são da área, mais próximo, aquela pessoa que realmente quer ter ali o seu R$1.000, os seus R$500, o seu reembolso, né, mais rápido, assim como a Liberfly faz. Olha, eu acredito que o benefício, né, que o mercado vem evoluindo, eu não diria nem que é um benefício para a Liberfly, eu acho que é um benefício para a população. Né, nós estamos numa era da informação, então hoje tudo é mais palpável, hoje tudo é mais acessível. Então, naturalmente, se você tem a informação no seu celular, por que não ter a possibilidade também de resolver uma coisa da palma da sua mão e do celular? Então, eu acredito que iniciativas como a Liberfly e outras iniciativas que estão surgindo pouco a pouco no direito vai para informar o povo para estar mais ciente dos seus direitos. Não necessariamente eu vou contratar a Liberfly, mas se de alguma forma eu conseguir levar a informação e essa pessoa passou a ter ciência do que é válido ou inválido para uma relação consumerista dela,
eu já boto a cabeça no travesseiro feliz, sabe, Lívia? Concordo. Eu acho que a gente precisa ter uma nova cultura no Brasil dessas relações de consumo. A gente acaba ficando muito refém de grandes empresas e qualquer coisa que ela nos ofereça, a gente é de uma certa forma, obrigada a nos contentarmos. Então, quando você diz para mim que vocês vão passar a aceitar situações que envolvem passagens de ônibus, isso me deixa muito feliz, porque grande parte da população não circula de avião, elas vão circular de ônibus. Então, é um trajeto que, para muitas pessoas, é um trajeto diário, sair de um município e para o outro trabalhar. Um dado até interessante que eu pesquisei essa semana, são realizadas, salvo engano, cerca de 10 milhões de viagens de ônibus por dia no Brasil. Olha o número. Então, assim, você tem não só um mercado, vocês enquanto empresa, mas também eu acho que a gente pode entender o trabalho de vocês como algo que vai beneficiar o consumidor, no sentido de que ele vai ser ressarcido quando ele tiver seus prejuízos e também uma forma de você forçar empresas que prestam um serviço ruim ou que prestam um serviço mediano a melhorar o seu serviço e para que possam se manter no mercado. Isso a gente já vê na prática, tá? Só um comparativo, quando nós começamos a Liberfly e outras empresas que surgiram, aos dias de hoje, as notas no Reclame Aqui das companhias aéreas melhoraram. Sim. Olha só, que informação interessante. Então, assim, tem um certo incentivo ali também em tomar porrada. Eu também tenho que melhorar, senão eu vou continuar tomando porrada. E é a lógica. E eu acho que esse papel, ele também é um papel social. Sim. Não deixa de ser um papel social, de você forçar as empresas a prestar um serviço melhor. E assim, eu acho que a gente tem que parar de achar que o Estado é obrigado. Não é que ele não seja obrigado, ele vai continuar sendo obrigado. Mas achar que o Estado vai ser o grande salvador dos problemas sociais. A gente precisa ter essa junção do mercado com o Estado em busca desses direitos para todos, não para aqueles que têm mais conhecimento, mais acesso à informação, mas para aquela pessoa que ali muitas vezes vai usar um ônibus todos os dias para trabalhar, até mesmo na zona rural, que acontece. Aí está a importância de negócios, né, que, principalmente os novos negócios, né, como da Liberfly. Dá acesso, né? Isso aí. Dá realmente a possibilidade das pessoas terem acesso que jamais pensariam em ter. Jamais vou ter acesso pensariam. a um advogado assim. Não, e como vocês falaram, na parte do ônibus, por exemplo, nós começamos, semana passada, a divulgar de uma maneira ainda muito, assim, na nossa. Nós recebemos cada relato de pessoas com problemas de ônibus, de pessoas que estavam viajando, do ônibus quebrar no meio do caminho, você ficar 6, 7 horas esperando o novo ônibus, e as pessoas que nos procuraram, muitas delas estavam desempregadas, e aqueles R$500, R$1.000 que eles receberam por aquilo fez uma diferença de fato muito grande na vida dessa pessoa, e é muito legal, porque ela ficou feliz com o resultado, ficou feliz com a solução, e hoje ela já sabe, isso daqui não pode acontecer mais comigo, porque se acontecer, eu tenho a quem buscar. E o mais legal é o seguinte, quanto é que você pagou para entrar na Liberfly e ter o seu reembolso? R$0. Zero. Rosca. Não Exatamente. paga nada. Não paga nada. Então, assim, isso é realmente acesso. Por isso que foi até inacreditável quando a gente recebeu. Eu fiquei surpresa, porque ainda quando a gente estava preenchendo lá, o meu esposo falou assim, isso não é golpe, não? Eu falei, não, parece ser uma empresa séria, eu pesquisei. E aí, assim, a gente está tão acostumado a ser tão maltratado enquanto consumidor, que quando a gente é bem tratado, parece até que é golpe, né? Exato. Isso é muito engraçado. Quando nós somos bem tratados, entra no nosso checklist que eu quero voltar, quero fazer novamente, e a gente até estranha, né? A gente precisa começar a pensar, né? Os empreendedores, a gente precisa começar a pensar que o consumidor, ele quer a solução. Isso aí. É a solução. A base tem que ser a solução. E muitas das vezes você não precisa cobrar pela solução logo na entrada. Entendeu? Você pode ganhar, sim. Você é empreendedor, você é startupeiro, pode ganhar, pode ficar rico, assim como o Gabriel tá rico, sem cobrar na entrada. Entendeu? Dando simplesmente acesso a informação. A resolução do problema. E exato. E uma coisa também que é muito válido lembrar. Como a Liberfly ela fez todo esse estudo para entender o que é passível ou não, o que é um problema de verdade ou não,
Nós só pegamos casos válidos. Por exemplo, um caso de um atraso de ônibus, que a pessoa ficou 1 hora ali, ela não, em tese, não vai ter direito a uma indenização. Não há prejuízos, não né? há um prejuízo, um dano moral. Só que nós levamos a informação que se o seu ônibus atrasar e você ficar por mais de 1 hora no ponto, você tem o direito ao reembolso total daquela passagem ou pedir para a aviação trocar a sua passagem para outro dia. Então, assim, a Liberfly, ela atende, né? Ela dá informação, é possível ver no nosso blog também tudo quanto é direito, matérias nesse sentido. Então, existe a parte econômica da Liberfly, que é o jeito que a empresa precisa para se manter vive rodando, mas também existe um lado muito legal social que a pessoa acaba tendo noção até de um direito, não só de quando pode ganhar, mas do que ela pode exigir também da empresa em contrapartida. Muito legal. Agora você falou aí, né, poxa, vocês começaram vocês possuem um share, né? Agora vocês têm uma possibilidade gigantesca, né? Gigantesca, você mesmo falou o número, né? Como é que você vai fazer para escalar tanto assim? É um desafio, né? Qual que foi a primeira situação que nós decidimos ampliar para o segmento de viagem? Primeiramente, foi ampliar para o segmento de viagem até para reduzir o custo de aquisição do cliente. Até porque eu já tinha um investimento grande de marketing até para levar informação para as pessoas com problemas de voo. Então, se a pessoa está voando, a chance dela ter um outro problema com outra relação, né, de consumidora na relação era grande. Então, isso fez com que a gente conseguisse escalar a quantidade de clientes, reduzindo um pouco do nosso custo com o marketing. Agora, para conseguir escalar e atender as milhares e milhares de pessoas que estão chegando, hoje a gente só consegue isso com tecnologia. Só consegue com tecnologia. Então, tudo é muito bem integrado. Desde os sistemas internos, desde os sistemas que são conectados aos escritórios de advocacia do Brasil, por exemplo. Caso um escritório queira se tornar parceiro da Liberfly, já tem um setup ali que ele precisa de tal programa, de tal API, de tal sistema para se tornar parceiro da Liberfly. Caso contrário, não tem como. Que é justamente para a informação chegar dos dois lados de uma maneira muito rápida e muito eficaz. A base vai ser tecnologia, assim como foi nessa... A gente pode falar que a Liberfly está indo para a segunda... Não gosto de usar a palavra onda, né? Mas uma segunda fase, né, realmente de reposicionamento. Sim. E essa base desse reposicionamento será a tecnologia. Será a tecnologia. Hoje você tem muita inteligência artificial, conversacional. Nós estamos até em alguns testes de uma inteligência artificial que simula o atendimento de um humano, né? Nós queremos testar, só que hoje eu sou uma das pessoas que ainda trava um pouquinho, por quê? Eu falo, não, a gente precisa utilizar a inteligência artificial, eu acho que está ao nosso favor, qualquer profissão hoje, você tem milhões de ferramentas, mas eu não queria perder aquele tato humano com o meu cliente na Liberfly. Até porque ele já teve uma relação totalmente automatizada na hora de reclamar de um problema. Sim. Diz que 7, diz que 6, diz que 5, espere na linha. Cara, se você for tentar remarcar uma passagem hoje pelo telefone, eu te garanto que você vai perder pelo menos 1 hora do seu dia e provavelmente você vai sair estressado. Vai perder mais que o tempo de voo. Então eu não quero levar isso. Eu quero, facilitar o acesso, mas eu não pretendo ter totalmente tudo na tecnologia no atendimento. Eu quero dar um gostinho para o cliente de saber que ele está conversando com o ser humano. E conversando com o ser humano. A humanização, porque a gente precisa também ter um atendimento humanizado. Não adianta a gente achar que a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas, porque em algum momento eu vou precisar conversar com uma pessoa para que ela me escute, entenda melhor os meus problemas para que possa resolver. Isso é bom até para o Brasil, né? Porque o perfil do brasileiro, igual você falou na sua primeira experiência que o seu marido comentou, é de ter um pouco da dúvida. Será que é golpe e tudo mais? Então, se você ver algo que é muito robotizado e algo que é muito mecânico, esse sentimento, por vezes, aumenta. Legal. Então, tem que ter um tratamento diferente, às vezes. O Gabriel, está na estratégia, ou vocês já atendem B2B ali, vocês atendem empresas que estão com esse interesse? Nós já fizemos algumas parcerias com algumas empresas, grandes empresas, possuem viajantes o tempo todo, igual multinacionais. A própria Autoglass, uma vez nós conversamos com eles também, que tem gente viajando o tempo todo, de conseguir apoiar também, né, os trabalhadores dessas empresas
nessas compensações, né? Existem algumas empresas que nós já temos essa parceria, mas também temos muita parceria com agências de viagem, redes de hotelaria, até com motoristas de aplicativos. Então, essa é a parte da indicação. Agora, como empresa, é para apoiar os trabalhadores, né? Okay. Agora, para ajudar como empresa, aí seria até uma evolução um pouco do modelo da Liberfly. Por exemplo, um dos fundos que são nossos investidores já levantaram um tópico de nós pesquisarmos uma tese relacionada à queda de energia, né? Ou até acesso a coisas básicas. Por exemplo, recentemente aqui em Vitória, alguns bairros ficaram sem gás. Sim. Tá, para uma pessoa, o prejuízo que ela tem, poxa, eu fiquei 1 dia, 2 dias sem poder fazer o meu almoço aqui e tudo mais, é um dano? É um dano. Mas você já imaginou para uma empresa? Um restaurante? Um restaurante? É, verdade. Como é que você fica 2 dias... Sem produzir nada. Sem produzir nada. Então, existe um dano aí, de fato, material, né? Então, já nos buscaram para abrir essas teses, só que hoje a gente resolveu crescer um passo de cada vez, também de uma forma mais organizada, porque no início da Liberfly foi desorganizado, foi bom, era necessário, mas enquanto a gente crescia, era a gente sentada no chão, na cadeira de plástico, uma equipe, todo mundo muito agitado, mas assim, a Liberfly fora das viagens, vocês terão novidades, assim, eu espero até o final desse ano, que aí vai sair do segmento de viagens e a gente vai atender uma gama muito maior. Isso é legal, legal. Lívia, você comentou né, o Gabriel comentou da inteligência artificial, né, em meio a isso tudo, né? Como é que nós estamos discutindo, né, o direito e a inteligência artificial, né? E linkando, Gabriel, essa pergunta, como é que você vê, né? Logicamente, você já falou que vocês estão usando isso a favor de vocês. Eu gosto muito de relacionar as pessoas, né? Porque é o time quem faz isso. E aí muitos falam, porra, a inteligência artificial está substituindo algumas profissões, né? E a gente precisa deixar claro esse assunto, né? Porque isso pode confundir muita gente, né? Sim. Como é que vocês enxergam a relação o advogado e a inteligência artificial? Porque se eu jogo no ChatGPT, eu tenho a solução de uma causa? Porque, porra, muita gente está fazendo isso. Não, eu vou jogar no ChatGPT e eu vou lá pedir meu direito, né? Como é que vocês enxergam? Vocês acham que o direito, né, aquele que você falou, a base, né, ela vai mudar com essa inserção da inteligência artificial? E no seu negócio, a inteligência artificial, ela vai transformar e reduzir pessoas dentro do seu negócio? Você acha que você vai conseguir crescer 44, que você comentou, 44 pessoas? Você vai precisar de dobrar e passar para 88 pessoas? Agora, na era da IA? Né? Como é que está a IA no meio disso tudo? Gabriel primeiro, pode ficar à vontade. Bom, na minha concepção, você tem a inteligência artificial, que algumas pessoas falam, a inteligência artificial está tirando meu posto de trabalho. Mas não é uma inteligência artificial que cria uma inteligência artificial. São humanos que temos por trás. Então, até para começar, são pessoas criando essas inteligências e adaptando o tempo todo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu acho que surgem novas necessidades. Eu acho que o mercado ele é muito mutável, sabe? Não é porque que vai chegar a inteligência artificial que vai acabar, por exemplo, a oferta de emprego. Eu não digo que vai acabar, pode ser que você mude um pouco da perspectiva. Às vezes, algumas profissões que hoje são ótimas profissões, pode ser que daqui a 5 anos, 10 anos, esteja em voga em alta uma outra profissão, engenheiro de software ou alguma coisa ligada à inteligência artificial. Acho que muda um pouco disso. Agora, faltar não. Mas, como bom empresário, eu preciso fechar a conta. A ideia, lógico, não é dobrar a produção e dobrar o time. A gente tenta sempre também dar uma otimizada e produzir mais com menos. Acho que isso é essencial para qualquer empresa. Perfeito. Nas aulas de Direito do Trabalho, que eu sou professora dessa disciplina, Gabriel, eu sempre, quando a gente inicia a disciplina, a gente vai falar sobre a história do direito do trabalho. E aí, quando a gente começa a estudar a Revolução Industrial, a gente cai lá na época que os operários quebravam as máquinas, porque as máquinas iam roubar o trabalho dos humanos. Lembra dessas histórias que os operários quebravam as máquinas? O que aconteceu quebrando as máquinas? Nada.
As máquinas foram cada vez mais aperfeiçoadas, a tecnologia continuou aí existindo, aprimorando cada vez mais a produção, fazendo com que essas produções em larga escala se aumentassem. E o que aconteceu com os trabalhadores? Todos ficaram desempregados? Não, houve uma readequação do mercado. Sim. Em relação à inteligência artificial, uma coisa que eu friso muito com os alunos se você não pode lutar contra ela, lute com ela. E ela não é ruim, muito pelo contrário, ela é extremamente benéfica. Ela é ruim para aquele profissional medíocre. Sim, porque sim. Vou fazer uma pergunta para vocês dois, que são gestores. Eu não sou gestora, eu sou só uma professora. Não, você é a professora. A professora. Obrigada. Estou no momento apenas professora, né? Vocês são gestores. Quem desenvolve é uma máquina ou é um humano? Quem é criativo é uma máquina ou é um humano? Quem é inovador é uma máquina ou é um humano? Quem vai desenvolver boas teses jurídicas é uma máquina ou é um humano? Então, eu vou precisar do humano. Aquela pessoa que não se qualifica, que não busca conhecimento, informações, que está pensando fora da caixa, esse realmente tá lascado. Não, ele tá lascado. Ele tá lascado. Ou você se adapta ou você vai ficar para trás. Porque para eu ter uma inovação no mundo jurídico, não é uma inteligência artificial que vai me dar as respostas. Sim. Muitas vezes, quando eu utilizo a inteligência artificial, e aí usando até um termo que a galera muito da inteligência artificial dá o ChatGPT alopra, porque ele quer te dar uma resposta, só que ele te dá qualquer resposta. Se você não tem um conhecimento prévio sobre aquele assunto, você vai achar que aquela resposta é correta. Tá correta. Isso vai passar uma vergonha, né? E aí, quando ele alopra, né, você paga de maluco, enfim, seja o que for. Então, você precisa ter um conhecimento prévio para saber comandar a inteligência artificial. Por isso que quanto mais conhecimento você tem, mais a inteligência artificial vai te auxiliar. Quanto melhor os comandos que você dá enquanto advogado, por exemplo, mais ela vai te auxiliar. Quanto melhor os comandos que você dá como gestor, mais ela vai otimizar o seu trabalho e da sua equipe. E é nesse sentido que ela está aqui para nos auxiliar. Eu não sinto que ela vai roubar o meu emprego, mas ela facilita muito a minha vida. Porque, às vezes, um trabalho que me demandaria ali 2, 3 dias de trabalho, em uma tarde, ela já consegue fazer aquilo que eu levaria tempo. E aí as pessoas falam assim, aí, tá vendo? Seu patrão vai te mandar embora e aí vai contratar apenas uma pessoa para fazer o trabalho de 10. Eu falei, não, sabe o que vai acontecer? Se eu for uma boa empregada, ele não vai querer me perder. Ainda que o ChatGPT me auxilie, mas eu vou ter mais tempo livre, porque eu não vou precisar ficar depois do horário. Porque eu vou poder dormir mais cedo, porque eu vou ter mais tempo de lazer. Eu vou ser uma pessoa menos estressada por conta das entregas que eu tenho que fazer. Qualidade de vida, exato, né? Impacta. Exatamente. Eu acho que esse é o espírito da coisa. Legal. Bom, o bate-papo tá bom. O Gabriel, assim, falando de viagem, né? Agora vamos dar uma viajada, né? Opa, adoro. Cara, eu queria que você deixasse realmente uma mensagem para aquela galera, né? Os startupeiros da vida aí que tá nos ouvindo, nos vendo. Qual é a mensagem que você deixa pro camarada maluco que tá pensando um negócio maluco, como você pensou lá atrás, né? Porque, lá atrás você pensou uma maluquice, né? E essa maluquice tá aí... Isso que foi na mesa de um bar, que eu não contei o restante da conversa. Numa mesa de plástico, num bar, nós decidimos empreender. Pois é, só vai faltar que tava tomando Itaipava, né? Eu não duvido que a época seja Itaipava, não, porque eu ainda era universitário, estava no nono período, então... É bem possível que tenha sido aqui na Rua da Lama, né? Foi no Cavalo de Troia, Jardim da Penha. Sim, bem clássico. Bem clássico. Mas e os grandes negócios surgem realmente pensando fora da caixa, né? E aí, agora, falando para essa galera que realmente está pensando, cara, isso talvez não tenha nada a ver, né? E talvez do nada a ver venha uma Liberfly, né? Qual a mensagem que você deixa para os startupeiros, né? Para que eles possam dar o segundo passo, né? E transformar essa ideia realmente fora da normalidade, né? Assim como você pensou lá atrás, fora da normalidade, e realmente um grande negócio. Uma frase até curta, que eu acho que resume muito a minha experiência como empreendedor, comece sem estar pronto, mas comece.
sabe? Eu acredito que o empreendedorismo hoje, por exemplo, no Brasil, tanto no mercado do direito e outros mercados também tradicionais, eles não evoluíram tanto ainda por falta de coragem. Quando nós começamos, quando eu comecei, tinha muita coisa que eu não sabia. Mas eu tive a paciência e vontade de botar a bunda também na cadeira, de estudar, de testar, de errar muito, de acertar muito. É um constante aprendizado. Então eu vejo que algumas pessoas me procuram, às vezes, é da Liberfly, muitos advogados, né? Eu falo, gente, começa. Mas o que vai dar com a B? Mas e se eu tiver um problema de mercado? Mas se eu não conseguir captar cliente? Eu falo, querido, todas as fases da sua empresa vão viver de problemas. Sabe, eu até acostumo que hoje, quando chega uma bucha para resolver, hoje eu já estou até calejado, porque assim, é uma que você resolve, daqui a 15 dias surge outra. A gente nunca vai estar preparado, 100% preparado para nada. Agora, o que a gente não pode deixar é deixar de ter a coragem de tomar a iniciativa para começar. Porque se você começar, você for sério, correr atrás do seu objetivo, você vai conseguir alcançar. Se for em um ano, 2 anos, 3 anos, você vai. Basta ter vontade. Exato. Então, resumo da ópera, seja maluco, pense fora da caixa e dá o segundo passo, né? E olha, inclusive eu falo isso até para alguns colaboradores que já participavam da Liberfly. Eu tento estimular muito essa questão de pensar fora da caixa e ir para frente. E da Liberfly hoje, por incrível que pareça, já saíram 6, 7 empreendedores da Liberfly. Legal. Um para o ramo de comida pet, outro para o ramo de jurídico, outro para o ramo de consultoria. Então, de certa forma, aquele bichinho do empreendedorismo, da livre iniciativa, picou outras pessoas e a galera começou a desenvolver. E eu acho isso o máximo. Novamente é a cultura que está lá inserida dentro da Exato. Liberfly, né? Muito legal. Lívia, muito obrigado por dar essa base do direito aqui tão clara. Eu que agradeço. Obrigado por dividir aqui essa mesa aqui hoje, né? Entrevistando esse fera aqui. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Everson. Foi muito legal. Aprendi muito hoje. Eu adorei também o convite, gente. Esse bate-papo aqui durou quase 1 hora, mas estava tão gostoso que eu ficaria horas aqui conversando. Porque trocar também com uma professora, trazendo um lado também da academia sobre o meu negócio, a gente volta para casa feliz da vida, ainda mais de saber que é cliente e já fez trabalho na Liberfly. Cara, muito então, estou legal. lisonjeado pelo convite. Muito obrigado e precisando de qualquer coisa, estou à disposição. E problemas de viagem, procurem a Liberfly. É isso aí. Muito obrigado, Gabriel. E você que está nos ouvindo, nos assistindo, estamos nas principais plataformas, né, no YouTube, Spotify e outras mais. Por favor, nos siga, assine lá, marque lá, manda esse link para quem, né, viaja bastante, né, Gabriel? Então, compartilhe esse link, siga nossas redes sociais. Toda quarta-feira nós temos episódios novos na nossa rede social. Temos cortes bem legais também no nosso Instagram. Então nos siga, nos acompanhe e também deixe o seu comentário, aquilo que você quer ouvir sobre novos negócios, sobre empreendedorismo, sobre inovação. Então, bate-papo qualificado, conteúdo qualificado você vai encontrar aqui. Até o próximo episódio, pessoal.